A figura que a história consagrou como o imperador Vespasiano veio ao mundo no dia 17 de novembro do ano 9 d.C., sob o nome de Tito Flávio Vespasiano, em Falacrina, uma pequena vila ao nordeste de Roma, no coração da Itália. Seu pai, Tito Flávio Sabino, pertencia à gens Flávia, uma família de cavaleiros que, embora tivesse origem modesta, ganhou projeção a partir do século II a.C., quando um de seus membros alcançou o consulado, o cargo mais alto da República Romana, em 104 a.C. No entanto, o prestígio familiar sofreu um duro golpe com a derrota do avô de Vespasiano na guerra civil entre Júlio César e Pompeu, entre 49 e 46 a.C. Como muitos apoiadores de Pompeu, ele foi punido após o conflito, o que relegou a família a uma posição secundária na nova ordem imperial. Assim, o pai de Vespasiano teve de se contentar com ocupações pouco ilustres para um ancestral de um futuro imperador. Primeiro como cobrador de impostos na província da Ásia, atual oeste da Turquia, e depois como agiota entre os Helvécios, no que hoje é a Suíça. Mas se o lado paterno não brilhava, o materno oferecia um contraste notável. Sua mãe, Vespásia Pola, descendia de uma família de cavaleiros muito mais influente. Seu pai, por exemplo, ocupou o cargo de prefeito do acampamento, a terceira posição mais alta em uma legião romana, enquanto seu irmão chegou ao Senado. Tanto a família de Vespásia quanto a gens Flávia pertenciam à ordem equestre, a segunda classe mais alta da sociedade romana, equivalente a uma nobreza menor, abaixo apenas dos patricianos, a elite aristocrática. Em suma, Vespasiano nasceu em um lar que, embora abastado, não sugeria em nada que ele viria a ocupar o posto mais alto do império. Sua criação, no entanto, foi cuidadosamente orientada. Ele recebeu educação em Cosa, uma cidade na Toscana Ocidental, às margens do Mar Tirreno, sob a tutela de sua avó paterna Tértula, cuja propriedade ficava no interior toscano. Lá, seu aprendizado seguiu o currículo tradicional romano, com ênfase em retórica, gramática, filosofia e os clássicos da literatura, como a Eneida de Virgílio, obra que, escrita poucas décadas antes de seu nascimento, consolidava o mito fundacional de Roma, vinculando-o ao príncipe troiano Enéas. Vespasiano guardou carinho por aquele período e mesmo depois de adulto e já no poder, retornava com frequência a Cosa, como se buscasse reconectar-se com suas raízes. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas é certo que, como todo jovem de família equestre, sua formação se encerrou cedo, por volta dos 14 anos, idade em que os romanos consideravam um homem pronto para a vida pública. Sem herança que lhe garantisse destaque, ele enveredou pelo caminho natural para quem almejava ascensão, a carreira militar, porta de entrada tradicional para a política em Roma. Seu ingresso nas fileiras do exército ocorreu em um momento crucial da história romana. Nos séculos IV e III a.C., Roma já se firmara como potência no Mediterrâneo Ocidental, e nos 2 séculos seguintes estendeu seu domínio ao Oriente, acumulando territórios vastos demais para serem governados pelos antigos mecanismos republicanos. Até meados do século I a.C., a República, dirigida pelo Senado e por magistrados eleitos como cônsules, pretores e questores, ainda resistia, mas a expansão contínua fortaleceu generais ambiciosos, desencadeando uma série de guerras civis. Figuras como Sula, Mário, César e Pompeu disputaram o controle do Estado, até que Otaviano, vitorioso, redefiniu o sistema em 27 a.C. adotando o título de príncipes, primeiro cidadão, e o nome de Augusto. Ele centralizou o poder, embora mantivesse a fachada republicana. O termo imperator, comandante supremo, origem da palavra imperador, consolidou sua autoridade, mas a semente da instabilidade já estava plantada. O precedente de que um general poderia tomar o poder absoluto jamais desapareceu. Esse contexto moldaria o destino de Vespasiano. Quando ele nasceu, em 9 d.C., Augusto ainda reinava, mas faleceria 5 anos depois, em 14 d.C., deixando um legado frágil. Seu sucessor, Tibério, governou com desdém, afastando-se de Roma e delegando poder excessivo a Sejano, chefe da guarda pretoriana. Nos anos finais de seu reinado, Tibério tornou-se tirânico, e a situação piorou com Calígula, que assumiu em 37 d.C. e ficou marcado por crueldade, extravagâncias e atos de loucura, como a ideia de nomear seu cavalo Incitatus cônsul. Embora os relatos sobre a dinastia Júlio-Claudiana sejam questionáveis, muitos foram escritos por inimigos políticos. É inegável que seus governantes falharam em manter a estabilidade criada por Augusto. Essa fragilidade abriu espaço para novas disputas pelo poder, e Vespasiano, sem saber, seria um dos grandes beneficiários dessa crise. Sua trajetória militar começou sem grande destaque.
Serviu na Trácia, atual Turquia Europeia e Bulgária, como tribuno, um posto intermediário que o colocava à frente de algumas centenas de soldados dentro de uma legião, unidade que com efetivos e auxiliares, podia chegar a 6.000 homens. Depois foi promovido a questor na província de Creta e Cirenaica, hoje parte da Líbia, onde comandou guarnições militares. No entanto, a região era pobre e pouco estratégica. A maioria das tropas ficava em fortalezas no deserto da Cirenaica, contendo incursões de tribos berberes contra as colônias romanas no litoral. Apesar do cargo modesto, a experiência o qualificou para concorrer a posições mais altas, abrindo as portas para o próximo passo em sua carreira. O próximo degrau em sua escalada pelo poder veio com a edição, cargo que após várias tentativas frustradas, finalmente conquistou em 38 d.C. Essa posição não era meramente administrativa, colocava-o no coração de Roma, responsável pela manutenção dos edifícios públicos e pela organização dos espetáculos que mantinham a plebe satisfeita e os patrícios impressionados. Foi ali, entre os corredores do poder e as intrigas do Senado, que Vespasiano teceu as alianças que o projetariam ainda mais. Os contatos com a nobreza romana antes distantes, agora se multiplicavam, e seu nome começou a circular com peso entre os que decidiam os destinos do império. O resultado não demorou. Entre 39 e 40 d.C., foi eleito pretor, a segunda magistratura mais alta da República, inferior apenas ao consulado e, é claro, ao próprio imperador. Mas o destino tinha mais em reserva. Em janeiro de 41 d.C., quando Vespasiano provavelmente ainda exercia o pretorado, a história deu uma guinada violenta. A guarda pretoriana, com a cumplicidade de senadores e cortesãos, assassinou Calígula e entronizou seu tio, Cláudio, um homem de saúde frágil, manco e parcialmente surdo, mas astuto o suficiente para sobreviver às armadilhas do poder. Enquanto Roma se adaptava ao novo imperador, Vespasiano consolidava não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. Entre 37 e 38 d.C., aos quase 30 anos, casou-se com Flávia Domitila, filha de Flávio Liberalis, um modesto escrivão de Ferento, na Itália. Ela não trazia dote político nem linhagem ilustre, sua família, de origem humilde, talvez descendesse até de libertos. Não era um casamento de conveniência, mas de afeto, e dele nasceram 3 filhos, Tito em dezembro de 39 d.C., Domitila, por volta de 45 d.C., a data exata se perde nas brumas do tempo, e anos depois, em outubro de 51 d.C., um segundo filho, Domiciano. No entanto, a vida privada de Vespasiano não se resumia ao lar. Ele mantinha um contubernium, uma união informal, porém reconhecida com Antônia Cenes, uma liberta que havia sido secretária e confidente de Antônia, a Minor, mãe do novo imperador Cláudio. Essa relação, embora incomum para um magistrado em ascensão, era estratégica. Cenes lhe abriu portas no círculo íntimo do poder, acelerando sua trajetória sob o novo regime. E foi justamente nesse contexto que Vespasiano se viu envolvido em um dos episódios mais ambiciosos da dinastia Júlio-Claudiana. Augusto, o fundador do império, havia deixado claro em seu testamento, depois de 2 séculos de expansão desmedida, era a hora de consolidar, não de conquistar. Tibério seguiu o conselho à risca, mas Calígula, em seu delírio megalomaníaco, planejava invadir a Britânia quando foi assassinado. Cláudio, ávido por provar seu valor como líder, apesar das limitações físicas que o faziam alvo de escárnio, decidiu executar o plano do sobrinho. A Britânia, terra de mitos e riquezas, resistia ao domínio romano havia um século. Júlio César a visitará em 55 a.C., mas não passará de uma incursão simbólica. Augusto cogitara invadi-la, mas desistira. Agora, porém, os romanos sabiam. Além das rotas comerciais que já ligavam a ilha ao continente, o sudoeste abrigava minas de estanho, recurso vital para a economia imperial. Em 43 d.C., Cláudio lançou finalmente a invasão, com um exército que pode ter chegado a 40.000 legionários, 4 legiões completas, e outros 20.000 auxiliares. E Vespasiano estava no centro desse empreendimento. Enquanto Aulo Plaucio comandava a campanha geral e Cláudio aguardava em Gália para cruzar o Canal da Mancha no momento oportuno, ele foi nomeado legado da Legio II Augusta, uma das colunas da invasão. As tropas desembarcaram no sul da Inglaterra, o local exato ainda é debate entre historiadores, e marcharam para o norte, rumo ao que hoje é Londres, onde os britanos, liderados por tribos como os Atrebates e os Catuvelanos, ofereceram resistência. Após a vitória romana, Plaucio seguiu para Colchester, o principal oppidum celta da região, enquanto Vespasiano recebeu a missão de submeter o sudoeste, rico em minas.
Sua campanha foi implacável, mais de uma dúzia de Opida foram tomados, a ilha de Vigte foi ocupada, e ele estabeleceu seu quartel-general em Exeter, consolidando o domínio romano sobre a Cornualha e Somerset. O sucesso foi tão rápido que ainda em 43 d.C., Cláudio pôde atravessar o canal para receber a submissão de 11 reis britanos. De volta a Roma, o imperador celebrou um triunfo esmagador, enquanto Vespasiano e os demais generais permaneceram na Britânia pelos anos seguintes, expandindo as fronteiras para as terras médias e o sul do país de Gales. Sua recompensa final veio em 51 d.C., quando atingiu o ápice da carreira política. O consulado, a magistratura suprema que nos tempos da República, ditava os rumos de Roma. Embora o cargo tivesse perdido parte de seu poder absoluto sob os imperadores, ainda era a coroa de uma trajetória, e tradicionalmente, o passaporte para governadorias provinciais, onde um homem ambicioso podia enriquecer, dentro de certos limites. A corrupção aberta ainda era punida, mas uma comissão discreta era quase esperada. No entanto, o destino mais uma vez jogaria contra ele. Nos primeiros anos da década de 50, Vespasiano caiu em desgraça junto a Cláudio, e pior, junto a Agripina, a ambiciosa esposa do imperador, que manipulava os fios do poder com mão de ferro. Quando Cláudio morreu em 54 d.C., supostamente envenenado por ela, seu enteado Nero assumiu o trono. E Vespasiano, após o consulado, viu-se afastado da vida pública, relegado à sombra enquanto Roma mergulhava nos excessos do novo imperador. Por quase uma década, seu nome desapareceu dos registros oficiais. Mas a história, como ele logo descobriria, ainda não havia terminado de escrevê-lo. Mas enquanto Nero afundava em sua própria loucura, o destino de Vespasiano começava a tomar um rumo inesperado. Em 59 d.C., a ambiciosa Agripina, a mesma que havia orquestrado a ascensão do filho ao trono, caiu vítima de seu próprio jogo de poder. Acusada de conspirar contra o imperador, foi assassinada por ordem de Nero, que cada vez mais instável, cedia às manipulações de sua nova amante, Popeia. Foi nesse contexto de intrigas e sangue que Vespasiano, após anos de ostracismo, viu sua sorte mudar. Em 63 d.C., finalmente lhe foi concedido o governo da África proconsular, território que hoje abrange a Tunísia e partes da Líbia. Uma oportunidade de ouro, ou assim parecia. No entanto, sua administração não foi celebrada. Os habitantes da província, cansados de governantes distantes, chegaram a lançar nabos contra ele em sinal de descontentamento. Seu biógrafo Suetônio pintaria mais tarde um quadro quase grotesco. Vespasiano supostamente reduzido à condição de comerciante de mulas ao retornar a Roma, ganhando o apodo humilhante de Molários. Mas será que um homem com tal reputação teria sido escolhido para acompanhar Nero em sua turnê pela Grécia em 66 d.C.? Difícil acreditar. A verdade, como sempre, estava em algum lugar entre a lenda e a história. Enquanto isso, sua vida pessoal também se transformava. Domícila, sua primeira esposa, falecera na segunda metade da década de 60, deixando-o livre para aprofundar seu relacionamento com Antônia Cenis, uma mulher de influência e secretária da própria Agripina. Mas foi no outono de 66 d.C. que o curso de sua vida tomaria um giro decisivo. Nero, agora um imperador à beira do abismo, embarcou em uma viagem à Grécia não para governar, mas para se exibir. Obsessivo por tudo que era grego, ele transformou os Jogos Olímpicos em um espetáculo de vaidade, sagrando-se vencedor em todas as competições, mesmo naquelas em que sua habilidade era, no mínimo, questionável. Vespasiano, obrigado a acompanhá-lo, cometeu um erro que poderia ter sido fatal. Adormeceu durante uma de suas performances musicais. O castigo foi imediato, banimento para fora de Corinto, onde a corte imperial se instalara. Mas o que parecia uma desgraça revelar-se-ia uma bênção disfarçada. Porque enquanto Nero se perdia em delírios artísticos, um incêndio muito mais perigoso que o de Roma em 64 d.C. começava a consumir o império. Na província da Judéia, a paciência dos judeus havia se esgotado. Há séculos subjugados, primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, macedônios e finalmente pelos romanos. Eles haviam conhecido breves momentos de liberdade sob a liderança de Judas Macabeu, que no século II a.C. expulsara os seleucidas e restaurara um reino judeu independente. Mas a sombra de Roma era longa. No século I d.C., a Judéia não passava de um reino cliente, governado por fantoches como Herodes, o Grande, e seus descendentes. E quando, em 6 d.C., os romanos transformaram a região em província imperial, a tensão só aumentou. O problema não era apenas político, mas religioso.
Os judeus, monoteístas ferrenhos, recusavam-se a adorar os deuses romanos, uma afronta em um império onde o culto a Júpiter e ao próprio imperador era uma questão de lealdade. Pior, a Judéia fervilhava com profetas messiânicos, cada um prometendo libertação divina. Foi nesse caldeirão de revoltas latentes que Gésio Floro, nomeado governador em 64 d.C., jogou a última brasa. Ele permitiu sacrifícios pagãos no Templo de Jerusalém, saqueou seus tesouros e esmagou qualquer resistência com crucifixões e chicotadas. A resposta não demorou. Em 66 d.C., a revolta explodiu. Primeiro em Cesareia, depois em Jerusalém, onde os rebeldes tomaram a cidade em um levante fulminante. Nero, ainda na Grécia, tentou conter a crise enviando Sétio Galo, legado da Síria. Mas o resultado foi um desastre. As legiões romanas foram humilhadas, e a Judéia mergulhou no caos. Foi então que o imperador, entre um recital e outro, lembrou-se do homem que havia ofendido, Vespasiano. Chamado de volta do exílio simbólico, ele recebeu uma missão que mudaria o curso da história. Com 2 legiões, a X Fretensis e a V Macedônica, desembarcou em Ptolemaida, a atual Acre, em abril de 67 d.C. ali. Juntou-se a ele Herodes Agripa II, o último dos reis fantoches da Judéia, que fugira de Jerusalém quando a cidade caiu nas mãos dos rebeldes. Agripa trouxe consigo milhares de soldados judeus leais a Roma, reforçando o exército que agora somava mais de 50.000 homens. A campanha começou com uma estratégia implacável. Vespasiano avançou pelo norte, enquanto seu filho Tito, que se preparava no Egito, marchava pelo sul com a 15 Apolinaris. Galileia, a primeira a cair, resistiu em cidades como Iodfa, onde os defensores judeus, liderados por José ben Matitialu, o futuro historiador Flávio Joséfo, lutaram até o último homem. Mas a máquina de guerra romana era inexorável. Um a um, os bastiões judeus foram caindo e, com eles, a esperança de uma resistência prolongada. O que nenhum deles sabia, no entanto, era que aqueles não eram apenas os primeiros passos de uma conquista militar. Eram os degraus que levariam Vespasiano, o homem esquecido, o comerciante de mulas, o general banido por dormir em um concerto, ao trono de Roma. E o império, sem saber, estava prestes a ganhar um de seus maiores imperadores. Enquanto cidades como Tariqueia resistiam com unhas e dentes, outras Tiberíades, Séforis, abriram suas portas sem luta diante da máquina romana. Mas foi a queda de Iodfa que marcou um ponto de virada. Ali, entre os líderes judeus que enfrentaram Vespasiano, estava um homem cujo destino se entrelaçaria de forma surpreendente com o do futuro imperador José, filho de Matatias, mais conhecido como Joséfo. Pertencente a uma das famílias mais influentes de Jerusalém, erudito e estrategista, ele era um dos rostos da revolta. Mas o cerco de Iodfa não terminaria como ele imaginava. Cercados sem saída, Joséfo e seus companheiros se refugiaram em uma caverna. Quando os romanos os descobriram, propuseram uma rendição honrosa ou a morte. Os rebeldes, decididos a não se render, optaram pelo suicídio coletivo. Mas Joséfo, com uma astúcia que o acompanharia pelo resto da vida, convenceu-os a tirar a sorte. Quem fosse o último, morreria pelas próprias mãos. E assim, um a um, seus camaradas caíram, até que só restasse ele. Quando os soldados romanos entraram, encontraram-no vivo, e pronto para uma virada que mudaria a história. De líder da resistência a colaborador dos romanos, a transformação de Joséfo foi tão radical quanto estratégica. Ele não apenas sobreviveu como se tornou parte do séquito de Vespasiano, adotando o nome Flávio Joséfo em homenagem à dinastia que o salvou. De tradutor de Tito a cidadão romano, sua lealdade ao império foi tão fervorosa quanto fora sua oposição. Mas seu maior legado não seria nas batalhas, e sim nas palavras. Em Roma, anos depois, ele escreveria A Guerra dos Judeus, o relato mais detalhado e visceral daquele conflito composto por quem o viveu. Suas outras obras, Antiguidades Judaicas e Contra Ápio, tornaram-se pilares para entender a cultura, a lei e a fé de um povo que Roma tentava apagar. Sem o patrocínio de Vespasiano e Tito, esses textos jamais teriam existido. E sem eles, grande parte da história judaica teria se perdido nas brumas do tempo. Enquanto Joséfo reescrevia o passado, Vespasiano preparava o futuro. Após pacificar a Galileia em 67 d.C., o general passou o inverno planejando a ofensiva final, Jerusalém. Mas antes era preciso garantir as retaguardas. Cidades costeiras foram tomadas, rotas de suprimento seguras, e as forças de Tito, vindo do sul, se uniram às suas. A campanha foi implacável. Joséfo, agora do lado dos conquistadores, não poupou detalhes ao descrever o banho de sangue, 100.000 judeus mortos ou escravizados só na Galileia e na região litorânea.
Um número que, mesmo vindo de um traidor aos olhos de muitos, ecoava como um grito de alerta para o que ainda estava por vir. Em Jerusalém, entretanto, o caos já havia se instalado antes da chegada dos romanos. Facções rivais se digladiavam nas ruas, líderes religiosos e zelotes se acusavam mutuamente e alguns, percebendo o fim próximo, fugiram para refúgios como Masada, a fortaleza no deserto que se tornaria símbolo da resistência até o último suspiro. Quando a primavera de 68 d.C. chegou, Vespasiano e Tito retomaram a marcha. Uma a uma as cidades de Judéia caíram, Jafa, Hebrom, Efraim. Jerusalém estava ao alcance das mãos. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Enquanto Vespasiano afiava suas lâminas para o assalto final, do outro lado do império, Roma ardia em sua própria guerra civil. Nero, o imperador que transformará o palácio em teatro e o senado em plateia, ainda vagava pela Grécia em 67 d.C., alheio ao fato de que seus dias estavam contados. Quando finalmente voltou a Roma no início de 68, encontrou o império à beira do colapso. Gaius Júlio Vindex, governador da Gália, foi o primeiro a se rebelar. Derrotado, suicidou-se, mas sua revolta acendeu a mecha. Sérvio Sulpício Galba, o velho senador de Espanha, com suas legiões e seu nome ilustre, foi aclamado pelo Senado. Nero, abandonado até pela guarda pretoriana, cravou uma adaga no próprio pescoço. Se Galba tivesse consolidado seu poder, Vespasiano talvez jamais tivesse saído da Judéia. Mas 68 d.C. não foi o fim, foi apenas o prólogo de um ano que entraria para a história como o ano dos 4 imperadores. Vitélio, o general gordo e ambicioso que Galba nomeara para guardar as fronteiras da Germânia, traiu seu benfeitor e marchou sobre Roma. Antes que chegasse, porém, Marco Otão, antigo aliado de Nero, homem que conhecia bem os jogos do poder, foi coroado pelos pretorianos após o assassinato de Galba. Otão não apenas assumiu o trono como adotou o nome de Nero, um detalhe revelador. Se o antigo imperador fosse tão odiado, por que alguém buscaria seu legado? A resposta é simples, porque Roma não detestava Nero pelo tirano que era, mas pelo fracasso que se tornou. E Otão, ávido por legitimidade, quis se revestir de sua sombra. O confronto foi rápido e sangrento. Em 14 de abril de 69 d.C., nas planícies de Bedríaco, perto de Cremona, as legiões de Vitélio esmagaram as de Otão. 2 dias depois, o terceiro imperador do ano estava morto. Vitélio entrou em Roma como vencedor, mas seu reinado duraria menos que um verão. Porque no Oriente 2 homens observavam tudo com atenção calculista. Vespasiano e Tito sabiam que, com a Judéia quase pacificada, tinham sob seu comando o maior exército do império. Se entrassem na disputa, poderiam sair vitoriosos. A decisão foi tomada na primavera de 69 d.C., assim que as notícias do assassinato de Galba chegaram. Mas Vespasiano não agiu por impulso. Primeiro, garantiu o apoio dos governadores do Oriente, e nenhum era mais crucial que Gaio Licínio Muciano, governador da Síria, a província mais rica e poderosa da região. Com Muciano ao seu lado, as legiões de Vespasiano o aclamaram imperador em julho. Em poucos dias o Egito, os Balcãs e outras províncias se juntaram ao coro. De repente Vespasiano não era mais um general em campanha, era o senhor do Oriente, com mais tropas, mais ouro e mais influência que Vitélio em Roma. Mas a eterna cidade ainda pertencia ao usurpador. A guerra civil que se seguiu poderia ter sido longa. Vespasiano, prudente, preparou-se para o pior. Em vez de marchar direto para a Itália, ele rumou para o Egito, o celeiro de Roma. Quem controlava o Nilo controlava o pão do império. Se a luta se arrastasse, Vitélio e seus homens passariam fome antes mesmo de enfrentá-lo. Era um xeque-mate estratégico. Enquanto suas legiões, lideradas por Muciano, avançavam pelo Mediterrâneo, Vespasiano assegurava que quando a batalha final chegasse, o inimigo já estaria fraco. E então o império seguiu seu curso, rumo ao sangue, ao fogo e, finalmente, à redenção de um homem que a história esquecera. Até aquele momento, Vespasiano não precisou sequer brandir a foice da fome sobre Roma. Enquanto ele consolidava seu domínio no Egito, transformando o Nilo em sua arma silenciosa, 2 generais leais a Muciano e Marco Antônio Primo avançavam como uma tempestade pelos Balcãs, rumo ao coração do império. Não foi Vespasiano quem desferiu o golpe final, mas Antônio Primo, um homem cujo nome a história quase apagou, mas cuja espada escreveu o destino de Vitélio. Com vitórias arrasadoras no norte da Itália, suas legiões marcharam sobre Roma como um juízo inevitável. Vitélio, gordo de excessos e derrotas, tentou se render.
Ofereceu o trono a Vespasiano em um gesto tardio de humildade, mas seus próprios homens, cegos pela lealdade ou pela ganância, recusaram-se a aceitar. Roma então tornou-se um campo de batalha. As ruas que um dia ecoaram os passos de César e Augusto agora ardiam sob o cerco implacável de Antônio Primo. Quando a poeira baixou, o Capitólio, símbolo eterno do poder romano, estava em ruínas, seus templos sagrados reduzidos a escombros fumegantes. Vitélio, arrastado como um animal abatido, encontrou seu fim no dia 20 de dezembro de 69 d.C., esfaqueado como um porco em um matadouro público. O sangue do último pretendente manchou as pedras da cidade, e o trono finalmente pertenceu a um só homem, Vespasiano. Mas o império não se reconquista apenas com espadas. Vespasiano sabia que entre as cinzas da guerra civil, qualquer faísca poderia acender uma nova rebelião. Movimentou-se com a precisão de um jogador de xadrez que antevê cada lance do oponente. Seu filho mais novo, Domiciano, já estava em Roma, uma peça-chave para manter a ordem enquanto os generais vitoriosos, Muciano e Antônio Primo poderiam, a qualquer momento, virar suas legiões contra ele. Porém, nenhum deles ousou. Talvez pela lealdade, talvez pelo cálculo frio de que desafiar Vespasiano seria assinar sua própria sentença de morte. Assim que a notícia da queda de Vitélio chegou ao Egito, o novo imperador agiu com uma velocidade que surpreendeu até seus aliados. Ordenou que navios carregados de grãos partissem imediatamente para Roma, por fim ao cerco que ele mesmo impusera. Um gesto calculado. Alimentar a plebe era ganhar seu favor, alimentar os soldados sua lealdade. Mas Vespasiano não se apressou em deixar Alexandria. Permaneceu tempo suficiente para ser aclamado não apenas como imperador, mas como faraó, um título que o ligava aos deuses e aos milênios de poder que fluíam nas águas do Nilo. No hipódromo de Alexandria, entre os gritos da multidão e o troar dos cascos, ele foi coroado como sucessor dos reis que ergueram pirâmides. Só então partiu para Roma, chegando no verão de 70 d.C., não como um usurpador, mas como o homem predestinado a salvar o império. Seu primeiro ato foi garantir que ninguém mais ousaria desafiá-lo. Aumentou os tributos sobre Roma e as províncias não por avareza, mas por necessidade. O ouro comprava a fidelidade das legiões. Soldados bem pagos não traem. E enquanto o tesouro se enchia, Vespasiano tecia uma teia de alianças que sufocaria qualquer ambição rival antes mesmo que nascesse. Mas havia um detalhe intrigante, quase perturbador. Nos primeiros anos de seu reinado, Muciano, o general que lhe entregará o império nas mãos. Sem suas legiões da Síria, sem sua estratégia implacável, Vespasiano poderia ter sido apenas mais um nome esquecido nos anais da guerra civil. Muciano não apenas o apoiara, ele criará o imperador. Tanto que após a vitória teria declarado, com uma arrogância que só o poder absoluto permite, eu lhe dei o império. E por um tempo, agiu como se fosse verdade. Enquanto Vespasiano ainda se demorava no Egito, Muciano governava o Ocidente a partir de Roma. Foi nomeado cônsul em 70 d.C. e novamente em 72 d.C., um privilégio reservado apenas aos mais próximos do trono. Alguns historiadores chegam a suspeitar que nos bastidores, ele foi um coimperador não oficial, uma sombra que movia os fios enquanto Vespasiano consolidava seu poder. Só a doença e a morte por volta de meados da década de 70, o retiraram do tabuleiro. Até então Roma teve 2 senhores, mesmo que apenas um usasse a púrpura. Enquanto isso, em um canto distante do império, a revolta na Judéia ainda queimava como brasas sob cinzas. Vespasiano e Tito haviam esmagado Galiléia e Samaria em 67 e 68 d.C., mas Jerusalém resistia, um osso duro demais para ser roído de uma só vez. As facções judias, divididas por ódio mútuo, não tinham força para reconquistar cidades, mas mantinham a cidade santa como um bastião inquebrantável. E enquanto Vespasiano lutava por Roma, Jerusalém esperava. Ele deixou Tito no comando, com legiões suficientes para terminar o trabalho. O jovem general não decepcionou. Até o final de 69 d.C., quase toda a Judéia estava de volta às mãos romanas, exceto Jerusalém e alguns redutos isolados como Masada, onde os sicari, fanáticos armados até os dentes, prefeririam a morte à rendição. Então, 3 dias antes da Páscoa de 70 d.C., as legiões de Tito cercaram Jerusalém. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre lento. A cidade, inchada por refugiados, tornou-se uma armadilha mortal. A fome ceifou milhares antes que as espadas romanas terminassem o serviço. Joséfo, o historiador judeu que traiu seu povo para salvar a própria pele, escreveu que mais de 1 milhão morreram, um número tão absurdo que só poderia nascer da histeria de um sobrevivente.
Mas mesmo descontando o exagero, as ruas de Jerusalém viraram rios de sangue. E quando os romanos finalmente arrancaram as portas do templo, o símbolo máximo da fé judia foi reduzido a escombros. O segundo templo, reconstruído após o exílio na Babilônia, desabou em chamas. Com ele ruía não apenas pedra e ouro, mas uma era de 1000 anos. A Judéia nunca mais seria a mesma. Mas Jerusalém não foi o fim. Restavam focos de resistência, Masada, Heródio, Maqueronte, onde os últimos rebeldes se agarravam à esperança como náufragos a um destroço. Tito, porém, já tinha outros planos. Deixou a Legio X Fretensis para limpar os restos da revolta e partiu para Roma, levando consigo Joséfo como troféu vivo. A inércia romana fez o resto. Sem pressa, sem piedade, as legiões esmagaram os últimos redutos um a um. Em 73 d.C., Masada caiu. Os Sicari, cercados no alto de sua fortaleza, escolheram o suicídio coletivo antes que as correntes romanas. Milhares de judeus, porém, não tiveram essa escolha. Foram vendidos como escravos, espalhados pelo império como sementes de um povo disperso. A destruição de Jerusalém mancharia para sempre o reinado de Vespasiano. Mas o imperador não era homem de remorsos. Para ele, a rebelião não era uma questão de fé, mas de ordem. E a ordem exigia um preço. Tito, o filho e herdeiro de Vespasiano, não escondeu o orgulho pela vitória sangrenta. Roma assistiu a um triunfo espetacular, onde os despojos de Jerusalém foram arrastados pelas ruas como troféus de uma guerra que deixará cicatrizes profundas. Mas a humilhação não terminou ali. Aos judeus foi proibido reconstruir seu templo sagrado, o coração de sua fé reduzido a escombros. Uma legião romana se instalou permanentemente em Jerusalém, e veteranos de guerra foram assentados na região como uma afronta deliberada, uma ocupação que não apenas controlava, mas desfigurava a identidade de um povo. A mensagem era clara: Judaia não pertencia mais aos judeus. O êxodo começou. Famílias inteiras abandonaram a terra de seus ancestrais, rumando para o Egito, para a Ásia Menor, para qualquer lugar onde pudessem escapar da sombra de Roma. Foi o primeiro grande capítulo de uma diáspora que se estenderia por séculos, uma ferida aberta que nunca cicatrizaria por completo. E como se a dispersão não bastasse, Vespasiano impôs um tributo punitivo, 2 dracmas anuais cobradas de todo judeu no império, não por seus bens ou suas terras, mas simplesmente por existir. Um imposto sobre a identidade, um lembrete anual de que, aos olhos de Roma, ser judeu era um crime a ser taxado. Essas medidas não foram apenas cruéis, foram estratégicas. Plantaram as sementes de 2 novas revoltas no século seguinte. A primeira, entre 115 e 117 d.C., incendiou o Oriente, Egito, Cirenaica, Chipre, onde quer houvesse comunidades judias. A chama da resistência se acendeu. A segunda, a Terceira Guerra Judaica, entre 135 e 137 d.C., seria ainda mais devastadora. Alguns historiadores arriscam traçar aqui as raízes do antissemitismo moderno, não como um ódio espontâneo, mas como uma herança envenenada das leis e do desprezo institucionalizados por Vespasiano. A Judaia não foi a única a se rebelar contra seu novo imperador. Enquanto Jerusalém ainda ardia em ruínas, outro levante fermentava ao norte, nas margens geladas do Reno. Os batavos, uma tribo germânica que outrora servirá a Roma como aliada, aproveitaram o caos da guerra civil para se erguer. Seu líder, Gaio Júlio Civilis, um nome que soava a ironia, pois Civilis significava cidadão, era um homem moldado pelo império, mas cujo sangue germânico fervia com as memórias de Arminius, o guerreiro que décadas antes havia dizimado 3 legiões romanas e empurrado as fronteiras de volta para o oeste. Em 69 d.C., Civilis inflamou sua gente, derrotando e quase aniquilando 2 legiões romanas. Mas o momento era desfavorável. A guerra civil terminou antes que a revolta ganhasse força, e os batavos falharam em conquistar aliados entre as tribos vizinhas. Vespasiano não hesitou. Enviou 8 legiões ao norte, um exército tão vasto que superava em número a própria população batava. Sob o comando de Quinto Petílio Serial, seu genro, a rebelião foi esmagada. Uma legião ficou estacionada permanentemente em Noviomago, a moderna Nijmegen, um aviso silencioso de que Roma não esquecia nem perdoava. Avaliar o reinado de Vespasiano é navegar por águas turvas. As fontes são abundantes, mas enviesadas. Tácito, senador de uma família nobre decadente que recuperou prestígio sob os Flávios, escreveu suas histórias pintando Vespasiano como o salvador que restaurara a ordem após o caos de Nero e a guerra civil.
Suetônio, que cresceu na sombra do novo regime e serviu como arquivista imperial, reforçou essa imagem em vida dos Césares, contrastando a austeridade Flávia com os excessos dos Júlio-Claudianos. Ambos tinham motivos para engrandecer o imperador. Tácito via seu sogro nomeado governador da Britânia por Vespasiano. Suetônio, por sua vez, servia Trajano e Adriano, imperadores que herdaram e legitimaram o modelo de sucesso por mérito, não por linhagem. Mas além das conveniências políticas, há traços de um homem que, apesar do poder, nunca esqueceu suas origens. Vespasiano, o filho de um cobrador de impostos de Riate, mantinha uma simplicidade que chocava a elite. Andava pelas ruas sem pompa, ria de piadas vulgares, e ao contrário de Tibério, Calígula ou Nero, não se deleitava em executar cortesãos por caprichos. Sua crueldade era seletiva, enquanto poupava a vida de muitos, esmagava sem piedade quem questionasse a ordem imperial. Filósofos que ousavam criticar o sistema ou sonhar com a república eram silenciados. Leis antigas contra a agitação republicana foram revividas. Era um governante estável, mas conservador, um homem que preferia a previsibilidade do controle à instabilidade da liberdade. E, no entanto, por trás da imagem do imperador modesto, havia um mestre da propaganda. Vespasiano sabia que o poder não se mantinha apenas pela força, mas pela narrativa. Moedas com seu rosto circularam em quantidades sem precedentes, substituindo as efígies de Oto e Vitélio, apagando sua memória. Para os súditos distantes, nas províncias onde o latim era um murmúrio e o imperador, uma figura quase mítica, aquelas moedas eram o único rosto de Roma que conheciam. Seus filhos Tito e Domiciano seguiriam o exemplo, transformando a moeda em instrumento de legitimidade. Mas a propaganda de Vespasiano ia além do metal. Ele espalhou relatos de presságios divinos, sinais de que os deuses o haviam escolhido. Um águia que pousara em seus ombros antes da batalha, um cego que recuperara a visão ao tocar suas vestes. Uma obra que desafiava não apenas a engenharia da época, mas a própria noção do que um imperador poderia legar à eternidade. Não era apenas um anfiteatro, era um manifesto esculpido em pedra, uma declaração de que Roma, sob os Flávios, não se curvava ao caos, mas o dominava com grandiosidade. Os espectadores que ali se aglomeravam, desde os patrícios nas fileiras inferiores até os plebeus nos níveis mais altos, não vinham apenas para ver sangue e glória, vinham para testemunhar o poder de um império que, após anos de instabilidade, finalmente se reerguera com uma força inquebrantável. E que melhor símbolo desse renascimento do que o monumento financiado pelos despojos de uma rebelião esmagada? O ouro de Jerusalém, arrebatado dos templos judeus em chamas, foi transformado em argamassa e colunas, como se cada pedra do Colosseum carregasse a mensagem silenciosa: a resistência é inútil. Vespasiano não apenas reconstruía Roma, ele a redefinia. O local onde Nero sonhara erguer um palácio de excessos agora abrigava um espaço onde o povo, não o tirano, era o protagonista. Os jogos não eram mais um capricho de um imperador louco, mas um ritual cívico, uma valiosa válvula de escape para as tensões de uma sociedade em transformação. Mas o gênio de Vespasiano não se limitava à grandiosidade arquitetônica. Ele compreendia algo que muitos de seus predecessores ignoraram. O império não se sustenta apenas por espadas e propaganda, mas pela engrenagem invisível da burocracia. Enquanto os poetas como Quintiliano, aquele mestre da retórica cuja escola florescia sob seu patrocínio, ensinavam a arte da persuasão, o imperador aplicava essa lição no próprio governo. Estabeleceu salários fixos para professores de latim, grego e retórica, não por mero mecenato, mas porque sabia que uma máquina administrativa eficiente exigia homens letrados. Os funcionários que coletavam impostos nas províncias distantes, os escribas que registravam leis em Roma, os estrategistas que planejavam as campanhas militares, todos precisavam de uma educação que os tornasse não apenas obedientes, mas competentes. Era uma revolução silenciosa. Transformar o serviço público de um privilégio de poucos em uma carreira estruturada, onde o mérito pudesse, ao menos em teoria, superar o nascimento. E enquanto a caneta dos burocratas riscava papiros, as legiões de Vespasiano avançavam onde outros hesitaram. Na brumosa Britânia, onde ele próprio lutara décadas antes, seu general agrícola levava adiante uma conquista que Nero jamais ousara sonhar. Os ordovices, aqueles guerreiros das colinas galesas que resistiram a cada investida romana, finalmente caíram. Anglesey, seu último reduto, foi tomado em 78 d.C., e as águias imperiais hasteadas onde druidas outrora profetizavam a queda de Roma. Mas Agrícola não parou aí. Seguiu norte, adentrando as terras que hoje chamamos de Escócia, onde as tribos pictas olhavam com desconfiança aquelas legiões que marchavam além dos limites conhecidos.
Vespasiano não viveria para ver o clímax dessa expansão, mas foi sob suas ordens que o império estendeu seus dedos gelados até o Mar do Norte, provando que nem mesmo os confins do mundo estavam além do alcance de Roma. De volta à urbe, porém, era nos detalhes menos épicos que sua astúcia se revelava em toda a extensão. Quem, senão um homem que ascendeu do nada, entenderia o valor do que os outros desprezavam? O imposto sobre a urina, sim, aquele detalhe que a posteridade jamais deixaria esquecer. Era mais do que uma excentricidade fiscal. Era uma lição de economia pragmática. Enquanto os nobres torciam o nariz, os artesãos que dependiam da amônia para limpar tecidos ou curtir couro pagavam seu tributo, e o erário público engordava com uma fonte de renda que ninguém mais ousara explorar. O dinheiro não cheira, teria dito seu filho Tito, ao ser criticado por cobrar pelo que saía dos mictórios. E era verdade, para Vespasiano, cada moeda, por mais humilde sua origem, era um tijolo na reconstrução de um império. Mas seu legado mais duradouro não estava nas batalhas, nos impostos ou mesmo no Colosseum. Estava na maneira como ele devolveu Roma aos romanos. Após o incêndio de 64, a cidade ainda sangrava em ruínas, um testemunho da megalomania de Nero e da guerra civil que se seguiu. Vespasiano não apenas permitiu que os desabrigados voltassem, ele os convidou a reconstruir. Terrenos baldios foram abertos, regulamentações simplificadas, e onde antes havia escombros, agora surgiam casas, lojas, termas. O Capitólio, profanado pelas chamas e pela guerra, foi restaurado com uma magnificência que apagava as cicatrizes do passado. O templo de Júpiter, o mais sagrado de todos, reluzia novamente, suas colunas erguidas como o juramento de que Roma não seria esquecida pelos deuses. E no Célio, um templo a Cláudio, aquele imperador que, despite suas falhas, lhe dera a chance de ascender. Era mais do que uma homenagem, era um lembrete de que a lealdade, quando bem colocada, poderia elevar um homem das fileiras dos soldados à púrpura imperial. Quando Vespasiano morreu em 79 d.C., deixava para trás um império que, pela primeira vez em décadas, não tremia sob a sombra da instabilidade. Seu filho Tito, já aclamado por esmagar a revolta da Judéia, herdava não apenas um trono, mas um sistema, um governo que funcionava, uma economia que respirava, fronteiras que se expandiam. E no coração de Roma, uma estrutura de pedra e ambição que 2000 anos depois, ainda desafia o tempo. O Colosseum não é apenas ruína, é um eco. Um eco da voz de um homem que entendeu que governar não era apenas comandar, mas construir. E que no fim das contas a verdadeira grandeza não está no ouro ou no sangue derramado, mas na capacidade de fazer um império durar. Era o edifício mais imponente do mundo romano quando finalmente ergueu seus arcos ao céu. Uma colossal declaração de poder projetada não apenas para entreter, mas para unificar um império ainda ferido pelas cicatrizes da guerra civil. E no entanto Vespasiano nunca veria sua obra-prima concluída. A morte o colheria antes que as últimas pedras fossem assentadas, antes que os primeiros gladiadores pisassem na arena sob o olhar de 80.000 almas. O Flaviano, como seria batizado, só estaria pronto em 80 d.C., um ano após seu criador partir. Mas sua sombra já se estendia sobre Roma, um legado que cresceria além das expectativas, expandindo-se para abrigar multidões que nem mesmo ele, em seus sonhos mais audazes, poderia ter imaginado. Quando a doença o encontrou, Vespasiano estava onde sempre esteve, trabalhando. Não em um leito de ouro, mas entre papiros e despachos, ouvindo embaixadores enquanto o corpo fraquejava. Suetônio, com sua pena afiada, registrou o momento em que a história e a mortalidade se entrelaçaram. No 9º consulado, uma febre o atingiu em Campânia. Voltou a Roma, mas rumou para Cutiliae, onde passava os verões. Mesmo com as entranhas consumidas pelo frio das águas que tanto amava, não abandonou o dever. Recebia mensageiros deitado, até que um acesso de desenteria o dobrou ao meio. Um imperador, murmurou entre dentes, deve morrer de pé. Tentou se levantar. Caiu nos braços dos que o sustinham. Morreu no 9º dia antes das calendas de julho, aos 69 anos, 1 mês e 7 dias. Não foi uma morte gloriosa, mas uma que carrega o peso de um homem que jamais se curvou, nem mesmo diante da própria finitude. Os deuses, porém, não o abandonaram. Roma o elevou ao panteão, transformando-o em divindade, um ritual que mais do que homenageava, consagrava. O trono não ficou vazio. Titus, seu primogênito, já era um nome conhecido. O general que esmagara a revolta na Judéia, o administrador que governara Roma enquanto o pai marchava contra Vitélio. Sua ascensão foi natural, quase previsível. E quando as portas do anfiteatro Flaviano se abriram para os primeiros jogos, foi sob seu reinado que o povo romano viu pela primeira vez o espetáculo que definiria séculos de cultura. Titus não era apenas um herdeiro.
era o arquiteto de um novo capítulo. Mas os deuses caprichosos lhe concederam apenas 2 anos. Uma febre o levou em 81 d.C., aos 41 anos, deixando para trás um império que chorou não só um imperador, mas a promessa de uma era. Então veio Domitiano, o irmão mais novo, o estrategista frio, o homem que governou com mão de ferro por 15 anos. Eficiência e autoritarismo andaram de mãos dadas em seu reinado. O Senado temeu, o povo, em parte, o respeitou. Até que as adagas da corte o silenciaram em 96 d.C., encerrando não apenas uma vida, mas uma dinastia. Com sua morte, a linhagem que Vespasiano ergueu desabou como um arco mal construído. Em seu lugar, o Senado escolheu Nerva, um velho sábio, um nome que não carrega sangue, mas mérito. E assim começou o que a história chamaria de os 5 bons imperadores, uma sucessão não de filhos, mas de homens escolhidos pela virtude, não pelo nascimento. Como julgar Vespasiano então? Um homem que surgiu do caos quase por acaso, um general no lugar certo quando o império sangrava. Não havia destino escrito em seu nome, havia uma legião sob seu comando e uma Roma à beira do abismo. Ele a salvou? Ou simplesmente soube cavalgar a onda da história melhor que seus rivais? Suas mãos construíram o Colosseu, mas também esmagaram a Judéia com uma brutalidade que ecoaria por milênios. Foi um restaurador ou um oportunista que, como tantos antes e depois, soube vestir a máscara do Salvador? A verdade talvez esteja no meio do caminho, como sempre está. Entre o ouro e a lama, entre a pedra que perdura e o sangue que se apaga. Vespasiano não foi um deus, nem um monstro. Foi um homem. Um homem que entendeu que impérios não se sustentam por acaso, mas por escolhas. E sua maior escolha não foi vencer uma guerra, mas fazer Roma acreditar mais uma vez que o amanhã valia a pena. Mas a violência política não começou com Vespasiano. Ela já corrompia as veias de Roma há décadas, como um veneno lento que dissolve as próprias fundações da República. O que outrora fora um sistema projetado para governar uma cidade-estado, agora se debatia sob o peso de um império que se estendia além dos mares, além dos sonhos dos antigos patrícios. A riqueza das conquistas, o brilho das legiões vitoriosas, o prestígio dos generais que voltavam carregados de ouro e glória, tudo isso era demais para uma estrutura que dependia de equilíbrios frágeis e de uma nobreza que, em vez de servir a Roma, passará a servi-la a si mesma. E assim, a República ruía por dentro. Generais como Mário e Sula não se contentavam mais em obedecer ao Senado. Eles eram o Senado, ou pelo menos assim se comportavam. Sula, com suas legiões, pisoteou séculos de tradição ao marchar sobre Roma em 82 a.C., declarando-se ditador não por necessidade, mas por ambição. O sangue dos proscritos manchou as ruas e o que antes era sagrado, as leis, os costumes, a própria ideia de Roma, virou moeda de troca no jogo do poder. E o pior, não havia mais um inimigo comum para unir os romanos. Cartago jazia em cinzas, Mitrídates fora derrotado, e sem uma ameaça existencial, Roma voltou-se contra si mesma como um lobo faminto que, sem presas, devora a própria matilha. Foi nesse caldeirão de traições e ambições que surgiram Pompeu e César, 2 titãs cuja rivalidade não era apenas pessoal, mas o sintoma de um sistema podre. O primeiro triunvirato, essa aliança entre Pompeu, César e Crasso, não era um pacto pela República, mas um acordo entre predadores para dividir o banquete. E quando César, de volta das Galhas com um exército que o adorava como um deus, recebeu a ordem de se desarmar, o Senado não estava defendendo a República, estava assinando sua própria sentença de morte. O Rubicão não foi um rio cruzado por um general, foi o limite entre uma era que morria e outra que nascia em sangue. Farsalu selou o destino de Pompeu e César, por um breve momento, foi o senhor do mundo conhecido. Mas o Senado, esse corpo decrépito que ainda se iludia com a sombra de sua antiga grandeza, não suportaria um homem que ousava ser mais do que primeiro entre iguais. Os idos de março não foram um assassinato, foram um grito desesperado de uma classe que via seu poder escorrer entre os dedos. Bruto e Cássio não mataram um tirano, mataram a ilusão de que a República ainda podia ser salva. E o que veio depois? Mais guerra, mais sangue. Até que no fim dessa dança macabra, restou apenas um homem. Otaviano, o herdeiro de César, que com mão de ferro e sorrisos calculados transformou o caos em ordem, ou pelo menos em uma ordem que lhe convinha. Augustus, o reverenciado, governou Roma por 40 anos, e sob seu cetro a República morreu de vez, substituída por um império onde o poder já não se pedia, se tomava. Mas aqui está a ironia. Foi nessa nova Roma, onde os patrícios de outrora viam suas prerrogativas se esvaírem, que famílias como a dos Flávios encontraram seu caminho.
A antiga oligarquia, que reservava os cargos de prestígio para um punhado de nomes ilustres, agora via-se obrigada a abrir espaço. O império precisava de administradores, de generais, de homens que soubessem governar províncias distantes, e pouco importava se vinham da nobreza romana ou das cidades da Itália provincial. O cursus honorum, aquela escada sagrada da carreira política, já não era exclusividade dos descendentes de cônsules, era uma oportunidade para quem tivesse ambição, competência e, acima de tudo, sorte. E Vespasiano tinha as três. Seu pai, um modesto agiota e cobrador de impostos, jamais sonharia que seus filhos pisariam nos degraus mais altos de Roma. Mas o império não era mais o mesmo, e os Flávios souberam ler os ventos. Sabino, o irmão mais velho, parecia destinado às grandes coisas desde cedo, e Vespasiano, sempre um passo atrás, aprendeu a arte de seguir, e quando necessário, de ultrapassar. Sua carreira começou como questor em 35 d.C., um primeiro passo tímido mas calculado. E então veio Calígula, aquele imperador louco e sanguinário, cujos caprichos podiam elevar ou destruir um homem em questão de horas. Vespasiano não resistiu à tentação. Usou seu cargo para lisonjear o tirano, para exaltar suas vitórias mesmo as imaginárias, e para esmagar seus inimigos com a mesma crueldade que o sistema exigia. Não era lealdade, era sobrevivência. E no jogo de Roma, sobrevivência era a moeda mais valiosa. Mas foi sob Cláudio, o imperador que ninguém esperava que durasse, que os Flávios deram o salto definitivo. Em 43 d.C., quando as legiões de Roma se voltaram para a Britânia, Vespasiano recebeu o comando da Legio II Augusta, não por nascimento, mas por mérito. Ou pelo menos por uma combinação de mérito e da habilidade de estar no lugar certo, na hora certa. A invasão da ilha não foi um passeio triunfal, foi uma campanha brutal, onde a resistência dos britanos testou até os generais mais experientes. Vespasiano, segundo os panegíricos flavianos, teria vencido 30 batalhas. 30. Um número redondo, suspeito, quase mítico, como se os historiadores de plantão tivessem decidido que a verdade importava menos do que a lenda. Mas a realidade, ainda que menos gloriosa, não era menos impressionante. Ele cumpriu sua missão. Suas tropas avançaram do leste ao oeste, subjugando tribos, queimando aldeias, deixando para trás um rastro de submissão que Cláudio, sedento por glória, soube recompensar. O prêmio, o consulado. Em 51 d.C., Vespasiano alcançou o cargo que todo patrício romano sonhava desde menino, e que até pouco tempo atrás, estaria fora do alcance de um homem de suas origens. Mas o império não era mais uma questão de sangue, era uma questão de serviço. E Vespasiano servirá bem. Depois veio a proconsulagem na África em 63 d.C., onde sua reputação de administrador implacável se consolidou. Um homem que sabia apertar os cordões da bolsa, que não tolerava desperdício, que via nas províncias não um fardo, mas uma fonte de riqueza a ser explorada. Enquanto isso, seu filho mais velho, Tito, crescia sob os olhos do próprio imperador. Educado na corte de Cláudio, próximo de Britânico, o herdeiro legítimo antes que Nero o apagasse da história, Tito era a prova de que os Flávios não apenas haviam entrado no jogo, estavam lá para ficar. E Roma, sem saber, já preparava o palco para o próximo ato. A morte de Britânico não foi apenas um crime a mais no longo rastro de sangue de Nero, foi uma lição gravada a fogo na memória de Tito. Dizem que o jovem Flávio estava ao lado do amigo quando o veneno lhe roubou a vida, testemunha silenciosa de um império que devorava seus próprios filhos. Se a história não mentiu, aquele momento marcou para sempre. Anos depois, já como imperador, Tito honraria Britânico com estátuas e cerimônias, como se tentasse apagar com gestos de piedade o peso de ter sobrevivido onde outros caíram. Mas em 57 d.C., o destino ainda não havia revelado seu plano. O caminho de Tito seguia os passos tradicionais da nobreza romana, a tribuna militar na Germânia e na Britânia, onde o fogo das batalhas forjou não apenas sua reputação, mas o instinto que o distinguiria dos demais. Os elogios dos generais ecoavam nos corredores do Senado, e Roma começou a murmurar o nome do filho de Vespasiano com um respeito que poucos jovens de sua linhagem mereciam. O direito veio depois. A toga substituiria temporariamente a armadura, mas a ambição não arrefecia. Em 63 d.C., casou-se com a Recina Tertula, herdeira de um homem que comandará a própria guarda pretoriana, aqueles que seguiam o imperador como sombra, espada sempre à mão. O casamento era estratégia pura, aliança com o poder, sangue misturado ao dos que decidiam quem vivia ou morria em Roma. Uma filha nasceu, Júlia, mas o destino, caprichoso, levou a Recina em 65 d.C., como se o império exigisse mais do que um herdeiro podia dar. Não houve tempo para luto.
Márcia Furnila, de uma família senatorial tão antiga quanto orgulhosa, tornou-se sua segunda esposa. Outra filha veio ao mundo, outro laço forjado, até que a política, essa deusa implacável, exigiu seu tributo. O tio de Furnila, Márcio Sorano, era um homem de peso, ex-cônsul, propretor na Ásia, voz que ecoava onde Nero temia sombras. Em 66 d.C., acusações de traição, inventadas como quase sempre, caíram sobre ele. Sorano foi arrastado para a vala comum dos condenados e sua família manchada pela desgraça. Tito não hesitou. O divórcio foi rápido, frio, necessário. Roma não perdoava os que se atrevessem a carregar o estigma da deslealdade, e os Flávios não estavam dispostos a pagar pelo erro alheio. Até ali a vida de Tito era um espelho dos ambiciosos de sua época. Carreira calculada, casamentos como peões no tabuleiro do poder, lealdades que se dobravam ao vento da conveniência. Mas 66 d.C. não seria mais um ano comum. Nero, cada vez mais paranoico após a conspiração de Pisão, onde senadores, generais e até poetas haviam tramado sua morte, via traidores em cada canto. Quando convidou Vespasiano para acompanhá-lo em sua turnê pela Grécia, o futuro imperador cometeu o pecado imperdoável. Deixou o teatro enquanto Nero, o artista, entoava seus versos. Um bocejo, um olhar distraído, um passo em falso, pouco importava. O resultado foi o mesmo, o banimento da corte. Mas o que parecia uma humilhação revelou-se uma bênção disfarçada. Porque enquanto Nero se afogava em sua própria megalomania, Judéia ardia. A revolta não surgira do nada. Décadas de opressão, impostos que esmagavam, um sumo sacerdote escolhido a dedo por Roma, homem de fé, mas também de conveniência, odiado pelo próprio povo que deveria guiar. A gota final veio com Gésio Floro, um procurador que tratava os judeus como inimigos a serem saqueados, não súditos a serem governados. Quando suas tropas profanaram o templo de Jerusalém, roubando prata sagrada como se fosse butim de guerra, a paciência virou chama. Os zelotes, aqueles que pregavam a liberdade a qualquer custo, ergueram-se. Caisareia foi o estupim, grego contra judeu, sangue nas ruas, sinagogas queimadas. Floro respondeu com mais violência, e a violência gerou mais ódio. Em pouco tempo a rebelião consumiu a província. Romanos foram massacrados, guarnições destruídas, e até os judeus moderados, aqueles que ainda acreditavam em um caminho pacífico, foram silenciados à força. Roma não podia tolerar tal afronta. Séscio Galo, governador da Síria, marchou com 30.000 homens para esmagar a revolta. Mas Jerusalém resistiu. E quando as legiões recuaram, foram emboscadas em Bétioron, perdendo até a águia sagrada, símbolo do orgulho romano, arrastada na poeira por mãos judias. Galo, humilhado, talvez tenha se matado. A notícia correu pelo império como um incêndio. Judéia estava em chamas e Roma, ferida em seu orgulho, não descansaria até reduzir a província a cinzas. Foi então que Nero, em um de seus raros momentos de lucidez estratégica, ou talvez apenas de desespero, voltou os olhos para Vespasiano. Um homem sem glória excessiva, sem laços perigosos, sem ambições que ameaçassem o trono. Ou assim parecia. A Judéia seria seu teste e o imperador, em sua paranoia, não via melhor candidato. Um general competente, mas não tão brilhante a ponto de ofuscar o mestre. Vespasiano aceitou o comando sem hesitar, e levou consigo o filho. Tito, aos 27 anos, não era mais o jovem que observava a corte de longe. Agora, era legado da 15 Apolinaris, uma legião temperada nas areias do Egito, pronta para marcar seu nome na história. Enquanto Vespasiano avançava por terra, cortando a Ásia Menor, Tito navegou pelo Mediterrâneo, assumindo seu posto com a precisão de quem sabe que cada movimento é observado. Quando as legiões se encontraram na Galileia, pai e filho olharam para o horizonte. 60.000 soldados, a máquina de guerra mais letal do mundo conhecido, prestes a desabar sobre uma terra que ousara desafiar Roma. E Judéia, sem saber, já estava condenada. A Judéia não era apenas mais uma província rebelde, era o epicentro de uma resistência fanática, um território onde a fé se transformará em arma e cada aldeia, cada fortaleza, respirava ódio a Roma. E os romanos responderam como só eles sabiam, com fogo e espada. A campanha foi implacável. Cidades inteiras viraram cinzas sob os pés das legiões, seus habitantes reduzidos a escravos ou cadáveres. Tito, jovem mas já temperado pelo sangue, liderou o assalto final contra as fortalezas do norte, esmagando a resistência com a fúria de quem não conhece a piedade. Mas em escala, a última Bastilha rebelde da Galileia, a astúcia dos judeus quase humilhou o herdeiro de Vespasiano. O líder insurgente, com um estratagema digno dos melhores generais, logrou Tito,
permitindo que os mais ferrenhos rebeldes escapassem rumo a Jerusalém, o coração pulsante da revolta. Era um erro que o jovem comandante não repetiria. Porque se Tito tinha a coragem de um leão, ainda lhe faltava a prudência da serpente, aquela capacidade de calcular cada passo que distinguia seu pai. E o preço dessa juventude foi alto, 100.000 mortos ou escravizados em poucos meses, a Galiléia reduzida a um campo de ruínas. Enquanto isso, os sobreviventes, arrastando sua fúria e seu desespero, refugiaram-se atrás dos muros de Jerusalém. A cidade sagrada, outrora símbolo de glória, tornará-se a última trincheira de um povo condenado. E Roma, como sempre, soube esperar. O inverno de 68 d.C. chegou, e com ele, a pausa forçada nas operações. Mas dentro de Jerusalém, o caos fazia o trabalho dos romanos. As facções judias antes unidas contra o invasor, agora se dilaceravam em uma guerra civil tão brutal quanto a que travavam contra Roma. Radicais contra moderados, irmãos contra irmãos, o templo sagrado transformado em palco de massacres. Vespasiano e Tito, observando de longe, permitiram que seus inimigos se destruíssem. Por que gastar sangue romano se os judeus estavam dispostos a derramar o seu próprio? Quando a primavera de 69 d.C. rompeu, Vespasiano retomou a marcha. Não com pressa, mas com a precisão de um carrasco que sabe que sua presa já está enlaçada. Uma a uma as cidades que alimentavam Jerusalém caíram. Os suprimentos foram cortados. O cerco se fechou. E enquanto as legiões apertavam o nó em torno da cidade santa, Tito estava longe na Síria, tecendo as alianças que decidiriam não apenas o destino da Judéia, mas de todo o império. Porque 69 d.C. não seria um ano qualquer. Seria o ano em que o mundo romano arderia. Enquanto Tito negociava com Licínio Mucianus, o governante da Síria, garantindo sua lealdade com a habilidade de um mestre do jogo político, notícias explosivas cruzaram o Mediterrâneo. Nero estava morto. O tirano que incendiara Roma e afogara o Senado em sangue finalmente sucumbira, abandonado por sua própria guarda, declarado inimigo público, forçado a cravar a lâmina em sua própria garganta. Alguns choraram sua morte, os plebeus que se banqueteavam com as migalhas de seus excessos. Outros, os patrícios que viam nele a sombra de um império podre, celebraram. Mas além das lágrimas ou dos brindes, uma verdade gelada se impunha. Com Nero, morria a dinastia Júlio-Claudiana. 4 séculos de poder concentrado em uma linhagem extinguiram-se em um único golpe. E agora, pela primeira vez em gerações, o trono de Roma estava à mercê de quem tivesse coragem, or armas, para tomá-lo. Vespasiano sentiu o chão tremer sob seus pés. Galba, o velho disciplinador declarado imperador pelo Senado, já começava a mostrar suas garras, executando opositores e leais a Nero. Era um sinal, um aviso. E o general, que nunca fora homem de ambições desmedidas, soube ler entre as linhas. Em Roma, o sangue voltaria a jorrar. Enviou Tito ao encontro do novo César, não como súdito, mas como emissário astuto, pronto a sondar o terreno e, se necessário, a virar as costas ao vento que soprasse contra os Flávios. Tito chegou a Corinto em janeiro, apenas para descobrir que o império já cambaleava novamente. Galba, o homem que prometera a ordem, caíra vítima de sua própria rigidez. Incapaz de recompensar as legiões que o elevaram, traído pela guarda pretoriana que agora jurava lealdade a Oto, um ambicioso que, frustrado por não ser o herdeiro escolhido, preferira derrubar o trono a esperar por ele. O ano havia começado e já era o segundo imperador a tombar. 69 d.C. seria lembrado como o ano dos 4 imperadores, um turbilhão de traições, batalhas e coroações efêmeras. E no meio desse redemoinho, os Flávios observavam, calculavam. Porque enquanto Oto e Vitélio se digladiavam pelo poder, enquanto as legiões da Germânia marchavam sobre a Itália e Roma se afogava em seu próprio caos, uma pergunta ecoava nos quartéis generais do Oriente: por que não nós? Tito, parado na encruzilhada da história, sentiu o peso da decisão. Permanecer leal a um império que se desintegrava? Ou apostar em um futuro escrito pelo aço de seu próprio nome? A escolha não era simples. Vespasiano ainda era um novo Zomo, um outsider entre a nobreza romana, um homem que jamais sonhara com a púrpura imperial. Mas os deuses, ou talvez o destino, pareciam conspirar a seu favor. Em Pafos, no santuário de Vênus, o oráculo confirmou que seu instinto já gritava: volte, o Oriente será seu. E quando as notícias chegaram, Vitélio esmagando Oto em Bedriaco, as legiões do Egito e da Síria aclamando Vespasiano como César, Tito soube que a hora chegará. Não por acaso, não por espontaneidade, mas porque cada peça havia sido movida com precisão cirúrgica.
Mucianus, os generais, as legiões, todos já juravam pelo nome Flávio. Agora restava apenas tomar o que era seu. O poderio Flávio não era mera soma de legiões, era uma máquina de guerra afinada pela ambição e pela necessidade. E Tito, seu arquiteto silencioso, sabia que o império não se conquista com hesitação. Enquanto os historiadores debatem se foi ele o verdadeiro cérebro por trás da ascensão da dinastia, os fatos gritam mais alto. Quando Galba caiu, quando Otto sangrou em Bedriaco, quando o Oriente inteiro se ajoelhou diante do nome Flávio, foi Tito quem viu além do horizonte. Herdeiro não por sangue apenas, mas por mérito. Porque um império não se herda, se arrebata. A estratégia foi traçada com a frialdade de um jogador que já sabe o lance final. Mucianus avançaria pelo ocidente, esmagando a resistência viteliana como uma cunha de aço. Vespasiano, o mestre, asseguraria o Egito. Sem seus celeiros, Roma morreria de fome antes que a espada decidisse. E Tito? A ele coube a peça mais perigosa do tabuleiro, Judéia. Não uma campanha qualquer, mas o cerco a Jerusalém, a joia rebelde que há 4 anos desafiava Roma. E não como segundo em comando, mas como imperator, supremo e incontestável. 40.000 legiões sob seu estandarte, a X Fretensis, endurecida nas areias da Judéia, a 12 Fulminata, que já provara seu valor, a V Macedonica e a 15 Apolinaris, ávidas por glória. 70.000 homens entre legionários e auxiliares, mais do que seu próprio pai comandará no início da guerra. Um exército não para conquistar, mas para apagar. E Jerusalém? Uma ferida aberta. Uma cidade que em sua loucura preferia a morte à rendição. 3 facções a dilaceravam por dentro. João de Giscala, o zelote traidor que enganara Tito anos antes e agora se esconderia atrás de muralhas. Simão Bar-Giora, o estrategista que humilhou as legiões em Bet-Horon. E Eleazar ben Simão, cujos homens lutavam como demônios. 20.000 defensores, poucos contra as legiões, mas suficientes para transformar cada rua em uma armadilha, cada pedra em um projétil. E pior, uma cidade construída para resistir. 3 muros concêntricos, torres inquebráveis, o templo como último reduto. Uma fortaleza que já sobrevivera a assírios, babilônios, seleucidas. Mas Roma não era nenhum deles. Tito chegou em abril, quando Jerusalém incharia com peregrinos da Páscoa. E aqui a genialidade, deixou-os entrar. Milhares afluíram, crendo na proteção divina. Nenhum saiu. Um golpe duplo, engrossar as fileiras dos sitiados e acelerar sua fome. Porque Jerusalém já estava doente antes que a primeira pedra fosse arremessada. Os depósitos de grãos queimados nas lutas internas, os poços envenenados pela desconfiança. Uma cidade que se devorava a si mesma enquanto Tito, do alto do Monte das Oliveiras, observava. E quando os primeiros ataques começaram e quando as torres de assalto se ergueram, quando os arietes de bronze bateram contra as portas, Tito não recuou diante das sortidas desesperadas. Ao contrário, deixou que quase o capturassem. Um risco calculado. Porque um general que não teme a morte inspira legiões que não conhecem o medo. As muralhas exteriores caíram em semanas. A Antônia, a fortaleza que dominava o templo, resistiu como um osso duro, até que os romanos a arrancaram pedra por pedra. E então o cerco se fechou. Um anel de 4,5 milhas, erguido em 3 dias. Uma parede não de pedra, mas de desespero. Dentro dela Jerusalém apodrecia. Mães escondiam comida dos próprios filhos. Homens matavam por um punhado de cevada. Os rebeldes, em sua insanidade, queimavam os últimos estoques para que ninguém, nem mesmo eles, pudesse se render. E Tito observava, esperava, porque a fome era sua melhor legião. Quando Antônia finalmente ruiu, só restava o templo, o coração de Jerusalém, o símbolo que mesmo em chamas os judeus juravam defender até o último suspiro. Tito ofereceu clemência. Enviou Joséfo, o traidor que se tornará romano, o cronista que escreveria a história desta carnificina, para suplicar pela rendição. Mas Jerusalém preferiu o fogo. E então os arietes avançaram. As torres de assalto se ergueram. Os judeus, em um último ato de desespero, desmoronaram uma colunata de 50 pés sobre as legiões, enterrando homens vivos em chamas. Mas Tito não recuou. Ordenou que avançassem, que queimassem, que reduzissem a cinzas não apenas as muralhas, mas a própria esperança. E quando o templo ardeu, quando as chamas lamberam os céus e o ouro derreteu como cera, Joséfo juraria, décadas depois, que não foi ordem de Tito, que o incêndio foi acidental, que o general chorou ao ver a santidade reduzida a escombros. Mas a verdade é que impérios não se constroem com piedade. E Tito, mais do que ninguém, sabia disso, porque um templo em pé era um símbolo, um templo em cinzas era uma lição.
E Roma não precisava de símbolos, precisava de obediência. Quando a poeira baixou, Jerusalém não existia mais. 70.000 mortos. 97.000 escravizados. Uma cidade arrasada até os alicerces, como advertência a quem ousasse desafiar Roma novamente. E Tito partiu para o triunfo, porque a guerra havia terminado. Mas o império, isso era apenas o começo. Não bastava esmagar a resistência. Não bastava reduzir Jerusalém a escombros. Roma queria mais. Queria apagar a memória, queimar a fé, extirpar até a última centelha de rebeldia que pudesse arder no peito de um judeu ou de um cristão. E Tito, com a fria precisão de um cirurgião que corta o mal pela raiz, executou a tarefa. Os relatos divergem e Josefus, o traidor que trocou sua própria gente por um lugar à sombra dos Flavianos, pintou o retrato que seu patrono queria ver. Tácito, escrevendo décadas depois, já tinha a história distorcida pelo tempo e pela conveniência política. Mas uma coisa é certa. Quando as legiões romperam as últimas defesas, não houve clemência. Não houve trégua. Os homens em idade de lutar foram abatidos como animais em um matadouro. Os que restaram, mulheres, crianças, velhos, foram acorrentados e arrastados para os mercados de escravos de Roma, onde seriam vendidos como gado, seus corpos marcados com o estigma da derrota. O templo, esse santuário que por séculos abrigara o sagrado, foi saqueado até a última moeda, até o último objeto de ouro. A menorá, o candelabro de 7 braços que simbolizava a luz divina, foi arrancada de seu lugar e levada como troféu, enquanto os sacerdotes capturados, com as mãos ainda ensanguentadas das últimas preces, entregavam os tesouros sagrados a Tito, não por vontade, mas porque a lâmina de uma espada romana é um argumento mais persuasivo que qualquer escritura. E então veio a blasfêmia. Enquanto as chamas ainda devoravam as paredes do templo, Tito ordenou que altares fossem erguidos em seu pátio. Ali onde outrora se ofereciam sacrifícios a Yahvé, agora o sangue de touros e carneiros escorria em honra a Júpiter, a Marte, aos deuses de Roma. Os soldados, embriagados pela vitória, aclamaram seu comandante como imperator, um título que pertencia por direito apenas ao próprio César. Mas naquele momento, Tito não era apenas um general. Era o braço vingador de um império que não perdoava, não esquecia, não recuava. Agosto de 70 depois de Cristo. O templo caiu. Mas a cidade ainda resistia. Os últimos rebeldes, esqueléticos pela fome, se arrastaram para a cidade alta, onde sonhavam com um milagre. Não houve nenhum. Quando as legiões romanas arrombaram as portas, encontraram apenas sombras de homens, tão fracos que mal podiam erguer uma espada. A carnificina foi rápida. A destruição meticulosa. Tito não deixou pedra sobre pedra, exceto por algumas torres, erguidas como monumentos irônicos à futilidade da resistência. Veja, diziam aquelas estruturas solitárias, até onde chegamos. E ainda assim caíram. Josefus, o cronista da vergonha, falou em 1 milhão de mortos. Os historiadores modernos riem da hipérbole, Judéia inteira não tinha tanta gente. Mas os números exatos pouco importam. O que importa é o cheiro de carne queimada pairando sobre as ruínas. São as pilhas de corpos apodrecendo ao sol. São os gritos das mães arrancadas de seus filhos, os gemidos dos feridos deixados para morrer entre os escombros. Tito não inventou a crueldade, ela era a moeda corrente do império. Mas ele a aperfeiçoou. E se hoje sua memória pesa como uma maldição sobre o povo judeu, naqueles dias, em Roma, ele era um deus. Porque para o cidadão romano Jerusalém não era uma tragédia, era um espetáculo, um triunfo. E quando Tito voltou à capital, não veio como um mero vencedor, mas como o herdeiro de um legado sangrento. Antes de partir, deixou a 10ª legião acampada nos arredores da cidade arrasada. Vespasiano não queria repetir os erros do passado. Judéia seria uma província vigiada, esmagada sob as botas dos soldados, para que nenhuma chama de revolta voltasse a acender. E Tito partiu para colher os louros. Dizem que o poder corrompe, que a vitória enche o homem de arrogância. Os rumores sobre seu comportamento nos anos seguintes, o diadema que teria usado no Egito, os excessos, a crescente desconfiança de Vespasiano, podem ser exageros de cronistas ávidos por drama. Ou talvez não. Talvez o sangue de Jerusalém tenha deixado uma marca em sua alma, uma cicatriz que só o trono poderia sarar. Mas uma coisa é certa, quando ele desfilou pelas ruas de Roma em 71 depois de Cristo, não era mais apenas o filho do imperador. Era o carrasco de um povo, o senhor de um império que se curvava a seus pés. O triunfo foi um espetáculo digno dos deuses. Josefus, sempre atento aos detalhes que agradasse seus senhores, descreveu-o com a precisão de um poeta épico.
Pelas ruas da urbe, arrastaram-se os líderes rebeldes, Simão Bar-Giora, João de Giscala, acorrentados, humilhados, condenados à morte lenta. Ao seu lado, centenas dos prisioneiros mais belos, escolhidos a dedo para mostrar ao povo romano o que acontecia com aqueles que ousavam desafiar Roma. E então vieram os despojos, a menorá de ouro, a mesa dos pães da proposição, os rolos da tora, tudo o que restava do sagrado, agora transformado em troféu de guerra, exibido como prova de que os deuses de Roma eram mais fortes que o Deus de Israel. Vespasiano e Tito, vestidos em púrpura e ouro, avançavam no centro da procissão, enquanto a multidão delirava. O cortejo terminou no templo de Júpiter, onde Simão Bar-Giora foi executado, e onde Tito, com as mãos ainda manchadas pelo sangue de Jerusalém, ofereceu um sacrifício ao Pai dos deuses. Para Roma, era o selo divino sobre a vitória. Para os judeus, era o fim de um mundo. E para que ninguém esquecesse, Domiciano, o irmão mais novo, o futuro imperador, ergueu anos depois o arco de Tito. Nas suas pedras eternizou-se a imagem da menorá sendo levada em triunfo, um lembrete perpétuo. Isto acontece com quem desafia Roma. O arco inspiraria monumentos por séculos, até Napoleão, milênios depois, ergueria seu arco do triunfo em Paris, ecoando a mesma mensagem de poder absoluto. Quando o pó do triunfo baixou, Tito já não era apenas um general. Era o herdeiro. O Senado lhe concedeu a tribunicia potestas, o poder que desde Augusto separava os homens dos deuses. César já era seu título. O trono, uma questão de tempo. Porque em Roma, o sangue chamava por sangue, e Vespasiano, o velho soldado que subira do nada, sabia que nenhum império se constrói com mãos limpas. Tito não tinha um filho homem. Mas isso pouco importava. Ele já havia provado que herdeiros não se nascem, se fazem. E se o império precisasse de outro herói, outro carrasco, outro deus, bem, Roma sempre encontrou um jeito de forjar seus monstros. O casamento nunca o prendeu. 2 vezes desposado, 2 vezes livre, Tito não via no matrimônio senão um fardo, preferia a companhia dos jovens, aqueles cujos nomes a história sussurra entre linhas, cujos corpos a moral romana tolerava, desde que o excesso não se tornasse escândalo. Bissexual? O termo não existia. Em Roma, o desejo não se media por rótulos, mas por poder. E Tito, herdeiro de um império, não precisava justificar seus prazeres a ninguém, especialmente quando Domiciano, seu irmão mais novo, já garantia a continuidade da linhagem flaviana com sua própria prole. A pressão por herdeiros não o oprimia. A pressão por glória, essa sim, era sua sombra constante. De 71 a 79, ele foi a mão direita de Vespasiano, não um co-imperador, jamais um igual, mas o filho que executava, que assinava éditos com a caneta do pai, que falava ao Senado com a voz do príncipe. 7 vezes cônsul ao lado do velho soldado, um título cada vez mais vazio, mas cujo simbolismo ninguém ousava ignorar. Protector imperii. Prefeito pretoriano. O homem que comandava a guarda que decidia quem vivia ou morria em Roma. As ordens partiam de Vespasiano, mas era Tito quem as fazia cumprir, com uma eficiência que beirava a crueldade. E Roma, que amava um herói, detestava um carrasco. Pior ainda quando o carrasco se deixava seduzir por uma rainha. Berenice não era apenas uma mulher. Era a neta de Herodes, o grande sangue real judeu, poder oriental, uma presença que Roma olhava com desconfiança desde Cleópatra. Irmã e amante, diziam os boatos, de Agripa II, ela governava um reino cliente nas fronteiras do império, onde as regras de Roma se dissolviam como areia no vento. E quando Tito, durante a Guerra Judaica, supostamente abandonou suas legiões para correr aos braços dela, os murmúrios se tornaram gritos. Tácito, décadas depois, não pouparia detalhes. Não foi a morte de Galba que o trouxe de volta a Roma em 69, mas a paixão devoradora por Berenice. Uma paixão que, em 75, o fez instalá-la no Palatino, como se o império não bastasse, precisasse também de uma rainha estrangeira para governar seus sonhos. Roma não perdoava facilidades. E quando os filósofos cínicos, aqueles insetos incômodos da moral pública, ousaram denunciá-lo no teatro, acusando-o de submeter-se a uma meretriz oriental, Tito respondeu como sempre, com sangue. Um deles morreu, os outros se calaram. Mas o dano estava feito. O povo já via nele o espectro de Nero, um príncipe devasso, escravizado por uma Cleópatra de segunda categoria, pronto a afundar Roma em orgias e purgas. E assim, com a frieza de quem sabe quando ceder, Tito a expulsou. Berenice voltou para o Oriente. Mas a mancha permaneceu, até que em 79 Vespasiano morreu. E Roma, que havia suspirado aliviada com a queda de Nero, que celebrara a austeridade do velho imperador, agora tremia. 2 de seus mais próximos aliados,
Caecina Alienus e Eprius Marcellus, conspiraram contra os Flávios como se pressentissem o que viria. Titus esmagou antes que a traição florescesse. Um morto. Outro forçado ao suicídio. Mas o medo não desapareceu. Como desapareceria? Vespasiano deixará um legado de ordem, de moedas cheias, de fronteiras seguras. E seu filho? Um homem cujo nome já era sinônimo de excesso, cujas mãos ainda pingavam o sangue dos judeus de Jerusalém, cuja cama havia sido palco de escândalos. Então Tito fez o que nenhum romano esperava. Ao subir ao trono, ele quebrou as correntes. As leis de lesa majestade, aquele instrumento de terror que Tibério aperfeiçoara, que transformará delatores em hienas famintas, foram esvaziadas. Nenhum senador morreu sob seu reinado. Os informantes, aqueles vermes que viviam de denúncias, foram silenciados. De repente Roma podia respirar sem olhar por sobre o ombro. E o povo, que o temera como o novo Nero, começou a murmurar outra coisa, que talvez, só talvez, Tito não fosse o monstro que pintaram. Que talvez, como o general que tira a armadura após a batalha, ele finalmente tivesse entendido o peso da coroa. Mas a verdadeira genialidade de Tito não estava apenas em apagar as chamas ou em reconstruir pedras, estava em entender que um imperador não governa apenas com decretos, mas com gestos. E ele, que fora temido como um carrasco, soube se transformar no consolo de um povo esmagado pela fúria dos deuses. Quando Vesúvio rugiu, cuspindo fogo e cinza sobre Pompeia e Herculaneu, não foi apenas uma cidade que morreu, foi um aviso. Os romanos, sempre supersticiosos, viram naqueles rios de lava e na chuva de pedras pomes a ira de Júpiter ou a vingança de Vulcano. Mas Tito não se escondeu atrás dos muros do Palatino. Não enviou apenas ouro e promessas vazias. Ele agiu. 2 excônsules foram despachados com ordens claras: salvar o que pudesse ser salvo, enterrar os mortos com dignidade, alimentar os sobreviventes. E quando os tesouros imperiais se abriram, não foi com mesquinharia, mas com uma generosidade que ecoou pelos 4 cantos do império. Dizem que ele próprio pisou nas ruínas de Pompeia, entre os corpos petrificados e as casas reduzidas a escombros, não como um turista da desgraça, mas como um homem que mede o peso de sua responsabilidade. Não havia glória naquele chão maldito, apenas o cheiro de enxofre e a certeza de que alguns ferimentos não podiam ser sarados com moedas. E então veio o fogo. Roma, que já ardera sob Nero, viu as chamas voltarem com fúria redobrada. 3 dias de labaredas devorando o Capitólio, engolindo casas, reduzindo a cinzas o que restara da grandeza de Augusto. E quando as brasas esfriaram, a peste chegou, rastejando como um ladrão pelas ruas imundas, ceifando os fracos, os velhos, os que já não tinham forças para lutar. Mais uma vez, Tito poderia ter se trancado em seus aposentos, culpar os deuses ou, pior, o destino. Mas ele escolheu outro caminho. Não aceitou o ouro de províncias distantes nem a caridade de senadores ambiciosos, assumiu sozinho o fardo. Seu tesouro pessoal foi drenado, suas propriedades hipotecadas se necessário fosse. E quando os romanos, exaustos e desconfiados, olhavam para o Palatino, não viam um tirano, mas um homem que, como eles, perdia o sono com o cheiro de carne queimada no ar. Mas Tito sabia que o povo não vive só de pão, nem mesmo de justiça. Roma precisava de algo mais do que reconstrução. Precisava de um espetáculo que a fizesse esquecer, ainda que por algumas horas, que o mundo poderia desabar a qualquer momento. E assim, no ano 80, as portas do maior anfiteatro já construído se abriram para o mundo. O Colosseu não era apenas pedra e mármore, era uma promessa. Uma fortaleza de diversão onde o sangue dos gladiadores lavava as memórias da fome, onde o rugido da multidão afogava o eco dos lamentos. 100 dias de jogos. Não um festival, mas uma orgia de violência e esplendor, calculada para deixar Roma embriagada de emoção. Carros de corrida cortando a arena como relâmpagos, elefantes de guerra se esmagando em combate, criminosos condenados transformados em atores de uma batalha naval onde o mar era uma ilusão de água e sangue. Era brutal? Sem dúvida. Era necessário? Tito sabia que sim, porque um imperador que só oferece misericórdia é um imperador fraco. Mas um que sabe quando dar ao povo o que ele realmente deseja, esse sim torna-se imortal. E assim, entre as cinzas de Pompeia e os gritos do Colosseu, Tito Flaviano fez o impossível, transformou o medo em admiração, a desconfiança em lealdade. Não por magia, mas por uma combinação letal de astúcia e humanidade, 2 coisas que em Roma, raríssimas vezes andavam juntas.